O tema de hoje é a importância do jornalismo cultural regional. Todo mundo sabe que o jornalismo regional já tem a sua importância. Afinal de contas, as coisas, os fatos acontecem nas cidades, né? E não sempre em âmbito federal ou internacional. Então, cobrir os fatos que acontecem nas suas cidades já é de importância grande. Mas hoje a gente vai falar sobre a importância de cobrir a cultura no âmbito regional. Eu vou começando contando uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu, junto com o crítico Sérgio Riso, fomos convidados para dar uma palestra sobre crítica de cinema na UVV, a Universidade de Vila Velha. Quando nós chegamos no auditório, que estava lotado, o meu colega Riso disse que começou brincando, dizendo que estava um pouco decepcionado com a cidade, porque de manhã ele foi à banca de revistas ele tem o hábito de ver as revistas e os jornais locais, e ele ficou muito triste pelo fato de ter visto pouquíssimo ou quase nada de matérias que falam das produções culturais locais, ou seja, ali da região de Vila Velha, de Vitória e do Espírito Santo. O que ele estava dizendo é um retrato do que nós vemos cotidianamente. Aqui no Brasil, a imprensa tem o hábito de cobrir demasiadamente o que acontece, as produções culturais do eixo Rio-São Paulo. E nós, por sua vez, do eixo Rio-São Paulo, estamos demasiadamente habituados a dar maior atenção ao que se cobre, aos fatos e aos produtos culturais que vêm do eixo Estados Unidos-Europa. Isso é muito ruim para o jornalismo regional, ou seja, nós não estamos dando a devida atenção à cultura, às manifestações artísticas de entretenimento que estão acontecendo ao redor do país. Isso me faz lembrar bastante de uma frase do Paulo Emílio Salles Gomes, que foi um dos melhores e maiores críticos de cinema que o país teve, e que ele disse certa vez, no calor e no ápice do cinema novo, que ele disse que a pior obra brasileira é mais importante para nós do que o mais importante filme internacional. Ele foi muito criticado por essa frase, mas o que ele quis dizer é que, para nós críticos e para nós produtores culturais, o pior curta feito lá em Vila Velha é mais importante para ser analisado e ser discutido do que uma obra do Fellini. Isso quer dizer que, quando nós olhamos para as nossas obras, quando nós colocamos ela em crise, né, para falar uma frase do Jean-Claude Bernardet, quando a gente coloca esta obra em crise, a gente também está falando do estado da arte do nosso país. E isso contribui demasiadamente para o avanço, para o progresso e para a expansão da produção cultural dentro de uma nação. Mas se você ainda não está convencido da importância do jornalismo cultural regional, eu vou lançar algumas ideias dentro das áreas nobres da cultura. Por exemplo, o teatro. Você tem ideia de quantas peças teatrais, de quantos atores, de quantos dramaturgos você nunca vai ouvir falar na sua vida? Porque, afinal de contas, o teatro é a natureza do efêmero. Se ele não é coberto, ele não existiu, né? Em termos de registro e de memória. Isso, muitos atores, inclusive, falam isso. Quantos dramaturgos, quantos atores de pequenas cidades, fora do eixo Rio São Paulo, no interior, nas outras capitais, estão fazendo obras muito bacanas lá e que não há imprensa que cobra aquilo, né? Quantas cidades não tem sequer um veículo de comunicação e aquela obra não teve uma crítica e, portanto, vai ser esquecida. As artes visuais, por exemplo, são outros aspectos. Quando eu falo artes visuais, eu estou dizendo escultura, fotografia e pintura, né? É outro aspecto fundamental. Aliás, é do campo de produção cultural dos mais antigos e que também tem de natureza regional. Quantos artistas, quantos pintores, quantos escultores eles estão espalhados por esse país
e não tem a atenção da imprensa, da crítica cultural de artes visuais. Portanto, quantos talentos não têm as suas obras transformadas, aí, ganhando uma certa aura, né, com destaque no Brasil, e que é o primeiro passo para ter um destaque internacional. Poucos brasileiros, como por exemplo o Aleijadinho, alcançaram isso e que saíram do seu circuito ali de Minas Gerais, atingiram a imprensa, a grande imprensa de Rio São Paulo e depois tiveram reconhecimento internacional. Pouquíssimos, e isso começa com jornalismo cultural regional de artes visuais. Talvez de todas as áreas nobres do jornalismo cultural, a música é a que tem a melhor cobertura. Afinal de contas, se você circula pelo interior do país, em festivais de rodeio, em festivais religiosos, em festas culturais, os cantores, as bandas, elas acabam tendo uma atenção maior da mídia quando esses veículos existem nessas cidades, né? Então, a música ainda tem essa vantagem, e não é à toa que a música é o campo da produção cultural que mais desponta artistas de outras regionalidades para o grande eixo Rio-São Paulo e também internacional. Basta você pensar em quantos músicos que você gosta que não necessariamente são do Rio de Janeiro e de São Paulo. Portanto, quando você dá atenção para essas outras regiões, os artistas vão aparecendo. No caso do cinema, é aquilo que eu tinha falado no começo. Por exemplo, hoje a tecnologia permite fazer curtas-metragens com preço irrisório, você gasta pouquíssimo. Até com um celular você pode fazer um curta. E curtas são os primeiros... fazer curta-metragem é o primeiro caminho para você começar a retratar, a pensar, a refletir sobre as questões culturais da sua região. E isso é muito importante, e é isso que o cinema tem sede disso. Mas o primeiro passo para se fazer isso é que você comece a explorar e dar a visibilidade ao holofote para os talentos regionais. Então, os festivais de curtas, eles existem em várias regiões do país. Isso é excelente e deve continuar. Tem, inclusive, leis de incentivo para isso. O importante é que a imprensa regional dê essa devida atenção. Faça críticas, por que não haver críticas de curtas-metragens dessas regiões? Porque é ali que vai começar a despontar talentos para os longas-metragens que vão ser feitos no eixo Rio-São Paulo ou nem necessariamente aqui na região e que depois vão ganhar festivais internacionais. E a literatura, talvez, ao lado da música, seja a que tem uma vantagem um pouco maior na cobertura do jornalismo cultural regional. Mas isso, talvez, por conta dos festivais literários que existem no mundo e no Brasil, inclusive os festivais grandes como o Jabuti, que dão prêmios para os escritores e para os talentos espalhados ao redor do país. Ainda assim, há muitos escritores, há muitos contistas, romancistas que estão espalhados por aí e o espaço que se tem para a literatura hoje na mídia cultural já é muito pequeno. Afinal, a literatura demanda tempo. O crítico e o repórter precisam de tempo para ler e para depois entrevistar. Eu sei de casos de muitos que nem leem a obra para entrevistar o autor. Isso é terrível, né? Então, a literatura é um modo muito mais barato de você retratar a sua cultura regional, então, portanto, há escritores talentosíssimos espalhados por todas as regiões e cidades e que merecem um holofote aí da mídia regional. Mas, de novo, o jornalismo cultural regional só prospera quando existe o hábito de se prestigiar, de se ler, de se comprar jornais regionais, de você ver o que está sendo feito ali na sua região. Isso é fundamental. Lembre-se, ao valorizar o regional, você está dando poder, né, à produção de arte e entretenimento dali da região e, por consequência, do seu país. Quando você não faz isso, você está jogando todo esse poder para fora, o que é produzido lá no eixo Europa, Estados Unidos. E isso, quem tem a ganhar, são eles lá fora, e não nós. Gostaram? Então até a próxima!